E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso 5º episódio da série Cinema na Redação e hoje eu quero falar sobre um dos melhores filmes de ação do século XXI, Mad Max. Water wars. Getting close to the magical freak-out. Olha só, gente, para essa geração de vocês talvez não faça muito sentido, mas para a minha geração, quando a gente fala de Mad Max, a gente vai lembrar de Mel Gibson, de um filme lá de 1979. Vamos entender primeiro essa trilogia para a gente poder chegar a 2015 com o filme dessa geração atual, tá? Olha só, como eu disse, né, quem viveu a década de 80 se lembra muito bem do Mel Gibson na pele do policial Max, tá certo? Que tem a família assassinada, né? A mulher e o filho são assassinados. O filme foi dirigido pelo George Miller em 1979 e a sequência 81 já mostra, a sequência de 1981 já mostrava um filme apocalíptico. A história se passava no mundo louco por petróleo. Houve ainda uma segunda continuação, Mad Max 3, em 1985, tá? Só que agora Mad Max voltou a um 4º episódio da série, né, com um novo ator, o Tom Hardy, e o filme estreou em 2015. Qual é a grande diferença do Mad Max de 2015 para o original lá de 1979? Enquanto o filme de 1979 mostrava um mundo com problemas com o petróleo, agora, em 2015, o filme foca na questão da falta de água, né? E coloca, obviamente, a falta de água como uma situação que vai gerar guerras no futuro bem próximo. Aliás, logo no começo do filme, o vilão, o Immortal Joe, né, diz o seguinte: "Nunca, meus amigos, fiquem viciados em água. Vocês sentirão muito a sua falta." O filme já começa com essa declaração aí do Immortal Joe, que é o grande vilão do novo filme do Mad Max. What's your name? A situação é bem parecida com a do filme, principalmente de 81, né? Um mundo com um cenário desértico e tudo mais, tá? Do mesmo jeito que foi visto lá no filme do diretor australiano George Miller em 1979, tá? O filme foi classificado por muitos críticos como o melhor filme de 2015, né? E é considerado um dos melhores filmes de ação já feitos até hoje, tá? Recebeu nada mais, nada menos do que 10 indicações ao Oscar, incluindo o de melhor filme e o de melhor diretor, de novo para George Miller, que já tinha feito a versão de 1979. Mad Max levou 6 estatuetas para casa, de categorias técnicas, é verdade. Ganhou melhor edição de som, melhor mixagem de som, melhor direção de arte, melhor maquiagem e penteados, melhor figurino e melhor edição. Há 2 obras que você pode, de certa maneira, fazer referência, você pode pesquisar um pouco mais sobre elas na internet, 2 obras que falam sobre o colapso das civilizações, que é mais ou menos o que a gente vê em Mad Max, né? Repito, na versão de 79, o caos provocado pela falta de petróleo, na versão de 2015, pela falta de água. Há uma obra bem interessante sobre como as sociedades chegam ao fim, uma obra de visão pessimista, é verdade, chamada Colapso. Esse livro que você está vendo aí na tela, tá? O Colapso mostra uma visão pessimista do colapso das sociedades. O autor é o Jared Diamond. Ele mostra como as sociedades entram em colapso
exatamente quando começam a consumir mais do que precisam, não é? Coisa que já existe na sociedade dos dias de hoje, não é? Nós tiramos da natureza mais do que ela é capaz de nos dar de volta. É como se estivéssemos todos numa lagoa, não é? E tiramos os peixes sem esperar que eles se reproduzam para que a gente possa continuar se alimentando. Então, o Jared, nesse livro, Colapso, mostra como as sociedades, principalmente sociedades consumistas, não é? Vão fazendo com que o mundo entre em colapso. Então, é uma obra interessante que você pode, eventualmente, citar no seu texto. Uma outra obra também interessante para citar é Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Essa obra do Dan Ariely mostra o dilema que existe também na forma de consumir, a lógica da disputa. Sabe aquela ideia de que alguém não se conforma em consumir o que é necessário, mas de ter a mais, sabe? Essa ideia aí de imagina o mundo em que todo mundo pudesse comprar o seu alimento para a sua sobrevivência sem estocar, não é? O Dan Ariely mostra justamente o contrário, tá? Quando alguém começa a consumir mais, significa que vai faltar para outro, tá? Então é um livro que trata de economia e comportamento, e de consumismo, obviamente, e que também mostra essa visão de o que é que faz uma sociedade entrar em colapso, né? Que é mais ou menos essa sociedade lá do filme do Mad Max, tá? Repito, na versão de 79, com a falta de petróleo, né? De 81 também, o filme Mad Max 2, trata bem dessa questão, e essa versão nova aí de 2015, mostrando a falta de água. Há outros filmes que também mostram esse colapso das civilizações, não é? Alguns tratando exatamente da falta de água. Então, parece que o cinema prevê isso para o futuro, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui em outros filmes que também trataram da questão. Esse aí foi um dos maiores fracassos de bilheteria da história, um filme que custou 200 milhões de dólares, Waterworld, de 1995, né? É um filme que só tem água, tá? O único problema é que ela não é própria para consumo, o que faz com que água potável seja um tesouro, tá? Pela história, os oceanos cobriram a Terra depois que as calotas polares foram derretidas. Então, hoje a gente já tem esse tipo de problema no filme de visão apocalíptica, não é? As calotas derreteram e a Terra foi inteiramente coberta pelos oceanos. Sem tecnologia nenhuma para tratar a água, o personagem de Kevin Costner, por exemplo, tem que beber água reciclada da própria urina. Dá para imaginar um futuro dessa forma? Então esse filme, Waterworld, trata dessa questão de um colapso no planeta, da extinção de boa parte da humanidade e, claro, a falta de água potável, né? Para quem gosta de série, claro, a gente pode lembrar The Walking Dead, uma das séries mais aclamadas dos últimos anos, que já está aí na sua 10ª temporada, se você estiver assistindo a esse vídeo em 2020. The Walking Dead mostra o mundo depois do apocalipse zumbi, né? Depois que o apocalipse zumbi tomou conta da Terra. A busca por água é uma constante em quase todas as temporadas. Por exemplo, no 10º episódio da 5ª temporada, a situação fica ainda mais crítica. Os personagens começam a ficar desidratados porque simplesmente não encontram mais água potável, tá? E a gente pode lembrar ainda um filmaço de 2014, dirigido pelo Christopher Nolan, que é o diretor da famosa trilogia do Batman, não é? O Cavaleiro das Trevas. Então, o Christopher Nolan dirigiu Interestelar. E do que é que trata esse filme? O filme mostra a luta pela sobrevivência da humanidade após boa parte dos recursos naturais da Terra se esgotarem, não é? O Cooper, que é o personagem principal, recebe a missão de explorar o universo em busca de novos planetas para chamar de lar. Ainda que boa parte da trama tenha outro foco, né, traz uma reflexão sobre as graves consequências do consumo desenfreado e como as mudanças climáticas podem afetar a vida na Terra. Então, o cinema está aí para mostrar todas essas questões em relação ao consumo desenfreado, ao colapso das civilizações e à falta de água num futuro que, infelizmente, está bem próximo, né? Hoje, no mundo, aproximadamente 2 bilhões de pessoas já têm dificuldades de acesso à água. Isso pode se agravar nos próximos anos, tá bom? Bom, galera, então,
Como é que a gente pode colocar aí o filme Mad Max? A gente selecionou aqui 4 temas que de certa maneira estão interligados e nos quais você poderia fazer a citação sim desse filme do australiano George Miller. Olha comigo, você pode citar Mad Max em redações diretas sobre falta de água, sobre o consumismo, não é? E, portanto, o esgotamento de recursos naturais, a extinção de recursos naturais, sobre desenvolvimento e sustentabilidade, não é? Também uma temática mais ampla que envolve, obviamente, a falta de água. Então, dá para encaixar, dá para fazer referência a Mad Max nessas temáticas todas ligadas ao meio ambiente, ok? E como a gente tem feito, a gente vai mostrar a você um exemplo de um parágrafo de desenvolvimento inserindo aí as referências que a gente utilizou na aula, não é? Inserindo Mad Max, tá? Para você ver como é que a coisa funcionaria. Então imagina aí uma redação que poderia estar falando sobre desenvolvimento e sustentabilidade e aí você vai construir um parágrafo sobre a escassez de água, não é? Sem água não existem indústrias, não existem empresas, portanto não existem empregos, não existe desenvolvimento e principalmente não existe vida onde não há água, tá? Então vamos ver como é que seria um parágrafo de desenvolvimento incluindo essas referências. Acompanha comigo. Olha só, a escassez de água, um problema antigo, tende a se tornar mais dramática nos próximos anos, ainda que por motivos diferentes. Raquel de Queiroz, por exemplo, eternizou na obra O 15 o drama de nordestinos diante do flagelo da seca. A fuga de Chico Bento e sua família para o Ceará é a base desse romance de 1930. Ainda na ficção, o filme Mad Max, de 2015, do diretor George Miller, mostra um futuro apocalíptico em que a humanidade, após esgotar seus recursos naturais, vive em busca de água. Separadas por quase um século, essas duas obras revelam que a escassez de água impede a vida na Terra tanto pelo lado biológico, uma vez que o líquido é essencial à vida, como pelo econômico, uma vez que não é possível haver desenvolvimento sem água. O comportamento egoísta e consumista de algumas sociedades, como mostrado no livro Colapso, de Jared Diamond, é um dos fatores que podem levar à falta de água em regiões inteiras. Ou seja, além dos fatores climáticos, como mostrou Raquel de Queiroz, as ações humanas podem ser determinantes para uma tragédia ambiental sem precedentes. Observe que nesse parágrafo a gente faz aí a junção entre a questão climática, né, e por isso citada a obra literária O 15, que é de 1930 e fala de uma grande seca em 1915, e também fazemos a ponte com Mad Max, mostrando que os motivos são diferentes. Enquanto Raquel de Queiroz mostra o flagelo da seca e, obviamente, é uma questão climática, Mad Max já pega outra vertente, não foi uma questão climática, foi uma questão de que a humanidade esgotou seus recursos naturais, inclusive a água, e por isso quem a detém no filme é o vilão Immortal Joe, é quem tem o poder, quem controla o que sobrou da humanidade, tá certo? A gente ainda fez referência ao livro Colapso, que também foi citado na aula, beleza, galera? Então é assim que você produz, é assim que você faz a ligação para inserir no seu texto o cinema, tá certo? Fica aí aguardando os nossos próximos episódios e dá uma olhadinha também no que a gente já gravou, tá? Cinema é diversão, mas também é informação para a sua redação. É isso, grande abraço, tchau. What's your name?